Índia hoje, eu converso com o Márcio Dualib, que é doutor em saúde pública ambiental, consultor ambiental da SRD, consultoria e professor universitário. Mesmo quem nunca foi à Índia percebe pelas imagens divulgadas na TV e em filmes que eles têm características bem peculiares e é uma região muito popular, com muita população, nós estamos falando de 1,3 bilhão de pessoas e com problemas sérios de infraestrutura e uma desigualdade social enorme, professor. Boa tarde, bom dia. Primeiro, bom dia. Queria agradecer o convite de vocês. Muito obrigado, eu que agradeço, doutor. E quando a gente fala de Índia, né, quem já esteve lá sabe que o que o Brasil passa hoje se multiplica por 1000 e que ainda a coisa não se resolve, né? A Índia tem problemas de subnidificações, existe um problema seríssimo cultural, seríssimo não, mas um problema que interfere culturalmente no tratamento, nas questões de como resolver, e a Índia não está dando conta, como muitos países não estão dando conta de ações de tentar resolver essa questão do oxigênio dos hospitais, né? O mundo inteiro está passando por essa crise, né? E certamente a Índia ainda existe muita informação errada, porque a gente não consegue ter dados reais para que possa ter uma ação. O oxigênio é um dos fatores, né? Apesar da Índia produzir a sua própria vacina, ela não consegue dar conta porque as grandes cidades, né, para quem já esteve lá, sabe muito bem que elas são grandes aglomerados de pessoas e em todas as condições sanitárias e ambientais que, infelizmente, são difíceis de serem resolvidas, né? O mais importante, né, que tem que ser feito é uma ação rápida de vacinação, coisa que não só aqui no Brasil como lá também está acontecendo em função das dificuldades da produção dessa quantidade de vacina necessária. Imagina, a Índia tem mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, quer dizer, 15% da população mundial está na Índia, num pequeno território. Tá? Professor, nós precisamos respeitar, né, como se diz, a cultura daquele país, isso é fato, mas o que nós observamos, por exemplo, no tratamento das pessoas que morreram de Covid, dos corpos, né, nós temos a cremação a céu aberto e nós observamos que existe uma certa veneração ao morto. Aqui no Brasil, o que acontece? A pessoa é colocada em 2 sacos. Ela tem um isolamento, o caixão é fechado. O que nós estamos vendo na Índia é que as pessoas são transportadas nos caixões, existe um ritual de cremação e um acompanhamento da família, o que pode aumentar no número de casos nesse momento. Olha, a princípio a gente tem um erro, achar que o vírus está no ar e ele vai se propagar de forma independente, né? Sim. Mas tem que tomar muito cuidado também que o vírus só vai ser propagado quando as pessoas estiverem vivas, porque o vírus é um ser mutante, é um ser que se hospeda obrigatoriamente no hospedeiro, né? E ele precisa das condições do vivo, não do morto. A cremação é uma questão cultural, que pessoalmente eu acho que deveria ter feito no Brasil também estimular a cremação. Isso facilitaria o quê? Os espaços públicos, né, e as questões dos territórios que são ocupados pelos cadáveres, né? A gente não tem mais espaço público nas grandes cidades. Agora, você multiplica por 1000, a Índia está aí. A Índia conseguiu uma coisa mais importante que a gente não conseguiu, foi os exames para identificar quem estava ou quem não estava, quando estava contaminado. Isso ajudou um pouco, mas ainda tem esse problema. As cidades são super grandes, super populosas, e as pessoas, mesmo querendo não se contaminar, acabavam se contaminando em função do quê? Da aglomeração que não existe, né? Eu sei que haver distanciamento social entre eles é impossível, né? Isso é bem Sim. Professor, nós temos uma grande preocupação em relação à subnotificação. O Brasil, por exemplo, estimam que tenha um número 3 vezes maior de pessoas contaminadas. Na taxa de mortalidade no Brasil está em 2,7, na Índia 1,7. Essa redução na taxa de mortalidade, será que esse número é real? Eu sei que é difícil a gente, e não quero aqui especular de forma alguma, mas em função da complexidade da região, a gente fica pensando o que pode acontecer se essa letalidade for maior do que está sendo declarada. Olha, a subnotificação existe em qualquer país, principalmente países como o nosso, que são subdesenvolvidos. Aí você vê cenas, né, bem claras que como os indianos se tratam, se relacionam. Agora, a subnotificação, isso não tem a menor dúvida que existe, deve ser bem mais.
Grandes lockdowns na Índia não surtiram efeitos em função da questão cultural deles, né? Diferente da gente, que até a gente entendeu um pouquinho, mas não foi como a gente se imaginava. Mas a Índia, sim, multiplica sempre por 1000, não tenha dúvida que esses números são muito aquém, né, do que a gente se imagina, mas certamente tem que se fazer alguma coisa. Agora, é uma ação não só mundial, mas uma ação interna, porque a comunicação deles é diferente, os estados têm línguas diferentes, as religiões muitas vezes são diferentes, impedem algumas situações de serem respeitadas. Então isso é um problema seríssimo que os indianos estão enfrentando nesse momento. Né? O mundo hoje já se une em uma ajuda humanitária à Índia, mas como o senhor falou, existe uma barreira cultural e crenças nas regiões que precisam ser negociadas para que a gente consiga ter um resultado positivo e evitar a contaminação. Sim. Esse é o problema. Tem que haver a negociação, mas igual a gente, por incrível que pareça, as negociações são difíceis e são complexas, né? Esse é o maior problema, que não só envolve a questão política, a questão sanitária, também as questões religiosas, as questões por região, né? Quando você olha o mapa da Índia, que é das regiões mais contaminadas, é justamente o lado do Mar Arábico, né, diferente do lado da Oceania. Por que isso? Talvez pelo acúmulo e ser também a porta de entrada e saída das pessoas da Índia, que é a região de Bombay, ou Bombaim, como os portugueses. Então isso é complicado. Professor Márcio Dualib, doutor em Saúde Pública Ambiental, agradeço a sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição, e que a gente consiga ajudar essa população da Índia e que a gente tenha um resultado de recuperação, né, o mais rápido possível. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado a vocês e sempre à disposição. Obrigado.